No começo de tudo, havia apenas silêncio. Um vazio profundo, sem tempo, sem espaço, sem matéria. A mente humana não consegue imaginar esse estado, porque tudo o que conhecemos está preso ao relógio, ao nascer e ao morrer, ao começo e ao fim. Mas a Bíblia revela algo que desafia nossa lógica. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus já era. Ele não surgiu, não foi formado, não nasceu. Ele simplesmente existia. Isso nos leva a uma das perguntas mais perturbadoras que já ecoaram na mente humana. Quem criou Deus? O homem sempre buscou a origem de todas as coisas. Cientistas olham para o Big Bang. Filósofos falam sobre causa e efeito. Teólogos mergulham no mistério da eternidade. Mas existe um limite para o nosso raciocínio. Nossa mente, finita, foi programada para pensar em termos de início e fim. Um relógio que nunca para de girar. E quando olhamos para Deus, de repente, esse relógio quebra. A Escritura nos confronta com uma verdade desconcertante. Antes que os montes nascessem e que formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 92. Eternidade, uma palavra que soa como abismo, algo que não conseguimos segurar, um conceito que escorre pelos dedos da razão. Se tudo precisa de um Criador, quem criou aquele que criou todas as coisas? Essa é a pergunta que atormenta o coração humano desde o Éden, porque admitir que Deus não foi criado significa aceitar que existe um ser fora das regras, fora da lógica, fora do tempo. Um ser que não depende de nada, mas de quem tudo depende. Imagine por um instante o universo com bilhões de galáxias, estrelas que queimam por bilhões de anos, planetas suspensos no vazio. Tudo isso saiu de uma única ordem: haja e houve. Mas antes desse comando, antes da explosão de luz, antes da formação do espaço, já havia Deus. Não havia começo para ele, nem haverá fim. Ele é o Eu Sou, como declarou a Moisés no meio da sarça ardente. Não eu fui, não eu serei, mas eu sou. Um presente eterno, uma existência absoluta. Esse é o ponto onde a mente humana treme. Porque se Deus sempre existiu, não podemos enquadrá-lo em categorias humanas. Ele não é um ser dentro da criação. Ele é a própria fonte da criação. Ele não foi causado. Ele é a causa primeira. Os antigos filósofos gregos tentavam explicar isso chamando de motor imóvel, um princípio que move tudo, mas que não pode ser movido por nada. Mas a Bíblia vai além. Ela não fala de um motor impessoal. Fala de um Deus vivo, consciente, que escolhe, que ama, que decide. Um Deus que, mesmo sendo eterno, escolheu criar o tempo para que dentro dele a história da humanidade pudesse ser escrita. Você consegue perceber a gravidade disso? O tempo não aprisiona Deus. O tempo é apenas uma linha que ele desenhou, e nós estamos dentro dela. Mas ele está acima dela, como alguém que vê o começo, o meio e o fim ao mesmo tempo. Para nós, tudo é uma sequência. Para ele, tudo é um agora. É por isso que as Escrituras afirmam que 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele não conta segundos, ele não espera o futuro, ele já o contempla. Isso significa que quando perguntamos quem criou Deus, já estamos presos numa armadilha. Porque essa pergunta só faz sentido para seres que nasceram dentro do tempo. Mas Deus não nasceu. Ele é. Ele sempre foi. Ele sempre será. O mistério da eternidade é tão grande que até os anjos contemplam com reverência. Em Apocalipse, eles não param de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles não perguntam sobre o início dele, porque eles sabem, não houve início.
Essa é a linha proibida que a mente humana hesita em cruzar. Admitir que existe alguém absolutamente eterno. Um ser que simplesmente não pode ser explicado por categorias humanas. E, entretanto, esse ser se revelou. Ele se apresentou como Criador, como Senhor, como Pai. O Deus que não foi criado é o mesmo que se inclinou para moldar o homem do pó da terra. O mesmo que soprou vida em nossas narinas. O mesmo que entrou na linha do tempo através de Jesus para provar que a eternidade pode tocar a história. O mistério se aprofunda ainda mais quando entendemos que, embora Deus não tenha sido criado, Ele escolheu ser conhecido. Ele poderia permanecer como um segredo intocável, inalcançável, mas não. Ele quis ser chamado pelo nome. Ele quis ser adorado. Ele quis ser conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é o paradoxo da fé. O Eterno que nunca começou, decidiu começar uma relação conosco. E esse mistério nos leva a outra questão ainda mais profunda. Se Deus não foi criado, se Ele sempre existiu, o que havia antes da criação? O que preenchia a eternidade antes do tempo? O que havia antes da criação? Essa é a pergunta que mergulha nossa mente em um abismo. Não havia tempo, não havia espaço, não havia matéria, não havia sequer vazio. Havia apenas Ele, Deus em sua plenitude absoluta. Não como um ser solitário, mas como um Deus triuno, vivendo em perfeita comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Um relacionamento eterno antes de qualquer criatura existir. Jesus revelou isso em João 17, quando orou: Pai, Tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes do Gênesis, já havia amor. Antes da primeira estrela brilhar, já havia uma relação infinita de entrega, de afeto, de unidade. Isso significa que na eternidade passada não havia vazio, havia plenitude. Não havia ausência, havia vida. Não havia silêncio, havia adoração. Imagine essa cena. A eternidade vibrando com a glória de Deus, ecos infinitos de santidade, resplandecendo sem nunca se apagar. Um oceano de existência que não teve início. Esse é o Deus que a Bíblia revela. O homem, com sua mente limitada, tenta imaginar alguém que nunca começou. Mas a verdade é que Deus não pode ser encaixado em conceitos humanos. Ele não é um ser que apareceu. Ele é o ser necessário. O único cuja essência é existir. É por isso que seu nome é Eu Sou. Ele é aquele que não pode deixar de existir. Tudo mais pode desaparecer, mas Ele permanece. As estrelas podem se apagar, o universo pode se enrolar como um pergaminho, mas Ele continua o mesmo, de eternidade em eternidade. E aqui está o ponto crucial. Se Deus não foi criado, isso significa que tudo que existe só existe por causa dele. Nada tem vida em si mesmo, tudo recebe vida dele. Como está escrito em Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Você respira agora porque o Deus eterno decidiu sustentar o ar. Você pensa agora porque a mente dele permitiu que a sua funcionasse. Não existe autonomia fora dele. O universo inteiro depende do Deus que nunca foi criado. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nesse mistério. Se Deus é eterno, por que decidiu criar? Ele não precisava. Ele não carecia de adoração. Não lhe faltava nada. Ele já era pleno em si mesmo. A criação não foi fruto de necessidade, foi fruto de generosidade, foi transbordar, foi amor derramado em forma de cosmos. O mesmo amor que pulsava entre Pai, Filho e Espírito se expandiu em forma de estrelas, mares, montanhas, vida. O Eterno quis compartilhar sua glória, quis mostrar o reflexo de sua grandeza. E assim, da eternidade surgiu o tempo. Do infinito surgiu o finito. Do invisível surgiu o visível. Ele falou e tudo veio a ser.
Isso revela algo que toca a nossa alma. Nós não somos fruto do acaso. Somos fruto de um propósito eterno. Fomos sonhados antes da fundação do mundo. Nossa existência não começou quando nascemos. Começou no coração de um Deus eterno, que já nos conhecia antes que houvesse tempo. Essa revelação é poderosa, porque se Ele não foi criado, se Ele sempre existiu, então nossa vida não é apenas biológica, não somos apenas poeira cósmica. Somos parte de uma história que começa na eternidade e se estende até a eternidade. Mas aqui surge uma inquietação ainda maior. Se Deus é eterno, por que permite que vivamos dentro do tempo? Por que não fomos criados já na eternidade com Ele? A resposta, embora misteriosa, é que o tempo é um palco, um cenário onde o plano eterno se desenrola. É no tempo que a redenção acontece. É no tempo que escolhas são feitas. É no tempo que conhecemos o peso da vida e a realidade da morte. Só depois, na eternidade, compreenderemos plenamente o que agora só vemos em parte. Paulo escreveu que hoje vemos como em espelho embaçado, mas um dia veremos face a face. Isso significa que o mistério da eternidade não é para ser completamente entendido aqui, é para ser contemplado. Se Deus é eterno, se Ele não foi criado, então a grande questão não é sobre sua origem. A questão é sobre o nosso destino. Porque o eterno não apenas existe, ele chama. Ele chama cada ser humano a reconhecer que fomos criados para algo além deste breve sopro que chamamos de vida. Quando olhamos para o céu, para as estrelas que brilham há milhões de anos, sentimos um chamado silencioso dentro de nós. Algo dizendo, existe mais. Esse mais é a eternidade. A Bíblia afirma que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que nossa alma se recusa a aceitar a morte como fim. É por isso que buscamos sentido, que choramos diante do vazio, que ansiamos por algo maior. Não fomos feitos apenas para o tempo. Fomos feitos para o Deus que nunca começou e que nunca terminará. Mas existe um detalhe que muda tudo. Embora Deus não tenha sido criado, Ele entrou em nossa criação. Ele não precisava, mas escolheu. Ele não devia nada a nós, mas nos deu tudo. O Deus que é antes do tempo, entrou no tempo para abrir a eternidade para nós. Isso é maior que qualquer mistério, é maior que qualquer resposta lógica. É amor em sua forma mais pura. E é aqui que o coração humano precisa decidir. Vamos continuar perguntando quem criou Deus? Ou vamos nos ajoelhar diante do Deus que nos criou? Essa é a linha que separa a curiosidade da fé, a filosofia da adoração, o questionamento sem fim da entrega que traz vida eterna. O Deus que não foi criado é também o Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os reinos da terra passam, os impérios desmoronam, as estrelas se apagam, mas Ele permanece. E a grande revelação é que Ele quer que você permaneça também. Não preso ao tempo, não preso à morte, mas vivo para sempre nele. É por isso que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa só é possível porque Ele é eterno, porque nele não há começo nem fim. Quem está em Cristo é arrancado das garras do tempo e lançado no oceano da eternidade. Então, no fim, a pergunta não é mais quem criou Deus. A pergunta é, você já entregou sua vida ao Deus que não foi criado? Porque se Ele é eterno, a única maneira de vencer a morte é estar nele. Tudo fora dele acaba, tudo nele permanece. E a eternidade já começou. Não é apenas um lugar distante, é um estado de existência em Deus. Quem crê, já pisa dentro dela. Quem se rende, já toca o infinito.
Esse é o mistério que os profetas anunciaram, que os apóstolos testemunharam e que os mártires proclamaram com sangue. O Deus que nunca começou abriu as portas da eternidade para nós. E um dia, quando o relógio do tempo parar, quando o último coração bater, quando o universo se calar, então o Eterno levantará sua voz, e tudo será consumado. E aqueles que creram nele ouvirão: Vinde, benditos de meu Pai, entrem no reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. E então finalmente entenderemos, não quem criou Deus, mas como esse Deus que nunca foi criado decidiu nos amar por toda a eternidade. Esse é o verdadeiro segredo, esse é o mistério que muda tudo. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.